Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Um abraço à minha família eterna, um abraço a todos os nossos irmãos em graça e a todos os irmãos que divulgam o Evangelho eterno, inclusive aqueles que estão começando agora, inclusive aqueles que estão começando a entender o Evangelho eterno e que estão aqui, querido, porque realmente não tem como fugir da realidade. Meu querido, quero pedir a sua inscrição para o nosso canal, quero pedir o seu like, quero pedir também para você compartilhar os nossos vídeos e também deixar aí o seu comentário, o que você tem entendido e o que você tem achado sobre essa questão do Evangelho eterno, que está fazendo um grande favor ao entendimento, ao conhecimento das pessoas. Meu querido, olha que interessante. O Evangelho eterno, eu falo para todos que vêm aqui em casa conversar comigo, a vantagem de você obedecer, entender o Evangelho eterno, é que o Evangelho eterno, ele te abre portas que você nunca tinha imaginado que um dia você poderia estar, não é, fazendo isso que você faz hoje. Olha o que eu descobri na Bíblia. Mas primeiro eu vou ler junto com você. Capítulo 26 de Mateus, o versículo 26 ao 30. Olha que interessante aqui. Abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 26, o versículo 26 ao 30. Olha que interessante aqui, meus queridos. Enquanto comiam juntos, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos. Aos discípulos. Nunca esqueça disso. A Páscoa judaica, a ceia, era para os discípulos. Quem comeu, quem bebeu, foi os discípulos. Preste atenção. Ele disse assim: tomai, comei. Isto, e não isso. Isto é o meu corpo. Quando Jesus, então, ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Irmão, olha que coisa tão importante para você entender o Evangelho eterno. Nesse ato da Páscoa judaica, na hora da ceia, aqui é mais profundo do que você possa imaginar. Você sabia, meu querido? Vou te falar agora um segredo, que a partir de agora não é segredo mais. Você sabia que quem participa da chamada Santa Ceia não foi remido ainda pelo sangue de Jesus e acreditam que são pecadores? Você acredita nisso, meu querido? Quem participa da chamada Santa Ceia não foi remido ainda pelo sangue de Jesus e eles acreditam que ainda continuam sendo pecadores. E o que era a remissão? E para quem foi a remissão? Jesus está dizendo aqui que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto. Eu vou te explicar já já a diferença do isto para isso. Meu querido, e o que era a remissão? E para quem foi a remissão? Vamos olhar aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22 ao 26.
Vamos dar uma olhada aqui. Olha que interessante. Hebreus capítulo 9, versículo 22 ao 26. Olha o que diz aqui. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não havia remissão. Preste atenção. Sem derramamento de sangue não havia ou não podia haver, o verbo haver, remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estavam no céu, ou que estão no céu, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a este. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que era a figura do verdadeiro. Era a figura do verdadeiro. Era a figura do verdadeiro. Meu querido, símbolo, templo físico, era a figura daquilo que seria o verdadeiro. Mas as pessoas pensam que templo é o significado máximo de onde você tem que adorar a Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, ou seja, mãos humanas, que era a figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora o tempo verbal era do tempo presente, quando foi escrito por nós perante a face de Deus. E nem tampouco entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, entrava de ano em ano no Santo dos Santos com o sangue alheio. De outra forma, seria necessário que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meu querido, o que era remissão? Remissão era adquirir de volta, era comprar de novo. Mas comprar de quem? A ceia não apontava para isso? Jesus disse que aquele sangue era a nova aliança que foi ali oferecido, foi dado como símbolo da remissão dos pecados. E a remissão era o quê? Era adquirir de volta, comprar de novo. Mas comprar de quem? Existia, na época do Velho Testamento, o imperador, porque todo lugar onde tem um império, tem um imperador. Verdade ou mentira? Então, de quem que ele precisava comprar as pessoas, os judeus? De quem? Comprar do imperador. E quem era esse imperador? Romanos capítulo 5, 13 ao 17. Está a resposta. Romanos capítulo 5, 13 ao 17. Está aqui, ó. Romanos capítulo 5. Olha o que está aqui. Versículo 13 ao 17. Olha. Pois antes da lei, preste bem atenção nisso aqui, estava, olha o verbo, a colocação, o tempo, estava. Pois antes da lei, estava o pecado no mundo. Mas não havendo lei, o pecado não era imputado. Ou seja, se alguma empresa ela estabelece uma regra na empresa, mas não cria uma lei para que todos os funcionários saibam da existência da lei, eles não podem proibir o funcionário de fazer alguma coisa se não existe uma lei. Então, depois que a empresa colocar uma regra ali na empresa, então eles instituem ou criam uma lei
de que alguém infringir aquilo ali, então vai cometer um delito. Então a Bíblia está dizendo aqui que antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não era imputado, ou seja, o pecado existia. Mas o pecado não era imputado porque não tinha uma lei para regulamentar. Então, quando a lei foi feita, então todas as pessoas sabiam que eles estavam infringindo a lei, ou seja, transgredindo a lei. Por isso que o adjetivo pecado significa transgressão da lei, porque pecado era a transgressão da lei. Então, o que que acontece, meu querido? Agora vamos continuar até o versículo 17, Romanos 5, 13 ao 17. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque foi na gestão de Moisés que a lei foi criada. Então, enquanto não existia a lei para regulamentar, a morte ela reinava. Por quê? Por que que a morte reinava? Porque não havia a regulamentação da lei. Então a Bíblia diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, ela fez o que queria. Ou seja, ela fez o que ela quis, o que ela pôde, a morte, porque não existia lei para regulamentar isso. Então a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Quem que havia de vir, que era o segundo Adão? O próprio Jesus Cristo. Olha que interessante aqui. O verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem. Jesus Cristo abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um que só pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Agora olha o versículo 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinar em vida seria quando? Quando o perfeito viesse. O perfeito veio, mas a igreja ainda espera e ainda aguarda. Por isso que eles não conseguem viver o reino. Meu querido, então quem era o imperador? Era o imperador, quem era? Era a morte. E o império era o império da lei. Então, o império da lei era aquele governo. E o imperador era quem? Era a morte. Então, a morte reinou, ou ela imperou, desde Adão até Moisés. Então, meu querido, o ministério da lei era um ministério de morte. A morte fazia o que queria, não é? Lucas, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 9, fala que a lei era o império da morte. A lei, ela era o império da morte. A lei, ela imperava, só que era império de morte. Já a graça, quando Paulo pregou, a graça não. A graça era o império da vida, não é? Então, entendendo o evangelho eterno, meu querido, entendendo o evangelho eterno, agora eu entendo que as pessoas que precisam de religião é porque não acreditam no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então, as pessoas que não precisam de religião, que entendem o evangelho eterno e que já sente e já entende que vive no sábado eterno, no sábado eterno que o próprio Deus apontava para ele, as pessoas que têm essa noção, que vive no evangelho eterno, vive no descanso do Senhor, não precisa de religião, de ministério do homem, não precisa nada disso, porque a própria ceia, a própria Páscoa judaica, Jesus já dizia ali que aquela carne, aquele sangue, ele era para remir, e remir era trazer de volta.
Mas a quem que Jesus deu a ceia, o pão e o vinho? Foi para todo mundo ou foi só para os discípulos? A Bíblia diz que só foi para os discípulos. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer. A ceia, ou a Páscoa judaica, foi um símbolo da confirmação, da remissão dos pecados, que seria obtido na cruz. Então, olha o versículo 26 e o 28 de Mateus, capítulo 26. Um detalhe que eu quero te mostrar aqui. É detalhes, é verdade, é detalhe. O verso 26 e 28, olha o que diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei. Isso, e não isto, isso é o meu corpo. Agora vamos ler o 28 também. Quando ele, 27 e 28, ele tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Meu querido, a vontade de sentar até. Meu querido, observe uma coisa. Quando a Bíblia diz aqui, esse verbo, isso, aquele ato, isso quer dizer, aquele ato era um simbolismo e não um mandamento. Se fosse mandamento para cear, para dar santa ceia a todo mundo, não seria isso, seria isto. Porque isto seria um mandamento. Agora, isso era um simbolismo, não era um mandamento. Agora eu entendo também a blasfêmia que, ao participar da Santa Ceia, as pessoas cometem. Olha o que fizeram com os evangélicos. A blasfêmia que é ao participar da Santa Ceia. Quem participa da Santa Ceia, ou continuam participando da Santa Ceia, é porque não acreditam que o corpo e o sangue que Jesus deu aos discípulos e não à igreja, é bom que se fala isso, era um simbolismo. Por isso, o prefixo isso, e não o prefixo isto, e não isso. Ele diz isto, ou seja, este símbolo aqui do pão e do vinho, Jesus diz, isto é um simbolismo para vocês entenderem que isso aqui é a nova aliança para a remissão dos pecados. A igreja evangélica, ela comete uma aberração contra Cristo quando continuam praticando a Santa Ceia, dizem eles, e não entenderam que Jesus fez a ceia, só deu aos discípulos, porque os discípulos iriam ser os propagadores da morte e da ressurreição do Senhor. Então, quando ele disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. A igreja não entendeu. Para eles, a ceia não vale nada, porque todo mês eles têm que tomar. Então, nem aquele ato que Cristo fez há 2000 anos atrás serviu para ninguém, e nem tampouco a igreja evangélica dá valor a isso.
porque eles não entenderam que aquela cruz foi para tirar os pecados. Acabou. O próximo vídeo, querido, que eu vou fazer sobre as contradições que a igreja evangélica comete quando põe em prática alguns costumes e não entenderam nada. Principalmente quando eles dizem que estão esperando Jesus voltar. Uma das maiores aberrações que existe. Então você entendeu, meu querido? Você já ouviu falar sobre pleonasmos? Você sabe quem são os campeões do pleonasmo? Quem são os campeões? O próprio povo evangélico que diz que entende de Bíblia. Fala aí. No final do comentário, deixa aí. Alberto, eu entendi. Meu querido, aprenda uma coisa. Precisamos entender pelo menos um pouquinho da língua portuguesa, tanto da ortografia como o vernáculo. Precisamos entender pelo menos um pouquinho. Não precisa entender muito, não, mas pelo menos um pouquinho, para nós não cometermos esses enganos, esses erros, tá? O pleonasmo, meu querido, se tem um povo campeão, e até grandes pregadores, e talvez eles não sabem nem o que é isso. O pleonasmo é quando você pega duas palavras e repete essas duas palavras sem precisar, você só precisa falar um. Por exemplo, quando eu falo assim, eu quero que você entre para dentro, é um pleonasmo. Não precisa eu falar, você entra para dentro, só preciso falar, eu quero que você entre. Porque quem entra é para dentro. Não tem como entrar para fora. Eu quero que você saia para fora. Ué, não precisa. Eu quero que você saia. Então, pleonasmos, muita gente está cometendo esse erro. Aí eu vou para a Bíblia onde eu encontro isso. Quando Jesus falou, em verdade vos digo, que tudo que eu falei vai acontecer nesta geração. O que era nesta geração que Jesus falou? Era naquela. Os evangélicos cometem o pleonasmo falando o quê? Que é para a geração futura. E ninguém sabe quando. Isso é pleonasmo. Não aceitam o que Jesus falou. Então está aí, meu querido. Uma das grandes aberrações que encontramos na Bíblia aqui. A Santa Ceia foi só para os discípulos e ela apontava para a remissão dos pecados que foi feito na cruz. Mas a igreja evangélica continua participando, fazendo Santa Ceia, porque eles não acreditam que Jesus remiu os pecados dos judeus e nós já nascemos livres disso, tá bom? Graça eterna, um abraço para o irmão Cláudio, um abraço para todos os irmãos em graça e do Evangelho Eterno. Fique em paz, amém.